Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga, mentora de psicólogos e também CEO da Clínica Entre Mentes. E hoje estaremos dando continuidade ao bloco que refere-se aos transtornos de personalidade borderline. E aqui a gente vai estar trabalhando um pouco sobre as disfunções comportamentais. É muito importante que a gente entenda o indivíduo na sua totalidade e principalmente quais são os comportamentos frequentes apresentados dentro dessa síndrome. Lembrando que isso aqui é título de conhecimento e não um diagnóstico. Então procure um profissional se você tiver qualquer dúvida. Mas de qualquer forma é muito importante que a gente debata esses assuntos, porque muitas pessoas tendem a ter comportamentos adversos que não são muito legais, alguns comportamentos que muitas vezes deixam alguns traumas para ela e para as pessoas que estão convivendo ao redor e não se dão conta que isso pode sim ser um transtorno extremamente delicado e que precisa de um auxílio profissional. Então vamos lá para o vídeo? O primeiro comportamento que a gente vai analisar são as rupturas interpessoais. São pessoas que justamente por ter essa instabilidade dentro dos seus relacionamentos acabam quebrando muito facilmente as ligações que têm com outras pessoas. Então elas podem ter um vínculo com uma pessoa onde elas idealizam aquela pessoa como se fosse uma pessoa extraordinária e depois de algumas horas ou semanas essa pessoa pode simplesmente deixar de fazer sentido. Então essa ruptura, esse afastamento é sim um sinal que pode estar presente dentro do border. E border é um apelido carinhoso que a gente dá para a pessoa que sofre com esse transtorno. Segundo comportamento analisado, são aqueles comportamentos impulsivos, no qual a pessoa ela não consegue pensar antes de agir. E geralmente isso acontece pela necessidade de chamar a atenção e pelo medo do abandono. Essas pessoas não querem ser rejeitadas e elas têm pavor de que isso aconteça. Então elas tendem a agir de forma impulsiva, sem pensar nas consequências ou quanto isso pode gerar de frustração e também de desgaste para as pessoas que estão ali ao redor. Elas tendem a agir, não pensar, mas posteriormente tendem também a ter uma ressaca moral muito grande. Outro comportamento é a falta de controle. Essas pessoas podem estar se colocando em perigo, onde elas cometem gastos desnecessários, onde não conseguem pagar. Pode ser também em relação ao sexo que elas fazem com pessoas desconhecidas e muitas vezes sem utilizar nenhum tipo de preservativo, dirigir de forma imprudente, ter uma distorção alimentar comendo muito ou não comendo absolutamente nada, ou até mesmo a questão de autolesão. Automutilação e comportamentos suicidas também acabam sendo presentes, até mesmo porque essas pessoas acabam tendo aqueles altos e baixos com uma certa frequência e no meio de uma crise elas podem sim ter comportamentos que muitas vezes vão fazer com que ela se machuque, com que ela se arranhe, com que ela se bata, com que ela puxe seus cabelos ou muitas vezes tente algo mais grave como o próprio suicídio. Já num outro momento a gente consegue perceber o humor dessas pessoas, que tendem a se manifestar através de comportamentos inusitados, como por exemplo uma pessoa que está muito bem, sorrindo, fazendo brincadeiras e do nada se retira, fica bravo, emburrado por qualquer situação ou mesmo sem uma situação aparente, fazendo com que ela desencadeie todo um comportamento atípico diante das suas relações, manifestando a instabilidade do seu humor. Comportamentos autodestrutíveis de culpa, de autocobrança, de excesso de perfeccionismo acabam aparecendo, até mesmo porque essas pessoas muitas vezes acabam tendo um sentimento crônico de vazio, elas não conseguem se sentir preenchidas, elas não conseguem se sentir satisfeitas com as pessoas que estão ali ao redor, tampouco com elas mesmas, e isso acaba gerando esse comportamento tão atípico. Comportamentos agressivos e violentos também aparecem justamente porque essas pessoas não conseguem controlar a sua raiva e diante de uma crise elas acabam ficando extremamente irritadas e no que elas estão bem, tranquilas, elas passam em poucos segundos a ter uma raiva descontrolada, onde não há nada em que pessoas ao redor consigam fazer para ajudá-la de uma forma assertiva, até porque ela não aceita ajuda, ela começa a se rebater, ela começa a se defender e fica muito difícil poder auxiliá-la. Então essa raiva ela acaba entrando num patamar de descontrole tão grande a ponto dela se agredir e agredir as pessoas que estão ali ao redor. Ideação paranoide ou dissociativa. Isso pode vir a acontecer também, porque no meio de qualquer tipo de crise que o border possa vir a ter, ele não vai conseguir controlar aquilo que está acontecendo com o seu corpo. É como se ela tivesse realmente desconectada, como já falamos no vídeo anterior, e aqui a gente não consegue fazer com que a pessoa se perceba dentro de um comportamento que muitas vezes está totalmente disfuncional com a realidade.
comportamentos de mudanças extremamente bruscas. Essas pessoas podem sim vir a ter algum tipo de comportamento para mudar a sua aparência, ou seu visual, se alguma coisa não está adequada, ou se ela não estiver se sentindo bem consigo mesma. Então ela pode mudar drasticamente um corte de cabelo, a cor do cabelo, fazer algum tipo de harmonização no seu rosto, ou mesmo mudar o seu estilo de metaleira para patricinha sem haver nenhum tipo de estímulo. Então ela simplesmente vai aparecer mudada. E obviamente que aqui a gente precisa prestar atenção em alguns pontos. Nem todos os sintomas estarão presentes em todos os indivíduos, porque aqui a gente precisa entender que algumas cognições, alguns comportamentos, algumas emoções estarão visíveis para algumas pessoas e não necessariamente estarão presentes em outras pessoas, porque cada pessoa é única e individual. Então ela acaba apresentando sintomas muito diferentes um de si. Mas a gente tem que prestar atenção na quantidade de sintomas que vem aparecendo, na intensidade e no grau no qual ele se apresenta. Eu quero que você comente aqui se você já conviveu com alguém ou se você está passando por um momento delicado na sua vida no qual algum desses comportamentos vem se evidenciando. Eu vou adorar te ajudar e poder te dar um direcionamento. No próximo vídeo estaremos dando continuidade às disfunções emocionais e eu já te convido a se inscrever no canal, deixar um joinha para que assim você não perca o próximo vídeo e possa estar por dentro desse e de outros tantos conteúdos sobre saúde mental. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.